Vamos lá, então. Então, hoje, eu vou compartilhar aqui a tela da nossa segunda aula, aonde nós vamos... Deixa eu colocar aqui. Ah, opa. Aonde nós vamos aprender como que nós saímos do modo sobrevivência e vivemos na nossa potência. Deixa eu ver como é que eu trago isso para essa tela aqui. Gente, um momentinho só. Deixa eu interromper aqui. Ah, Parece que não está interagindo online, prática. Então, essa vivência... ótimo. Agora, deixa eu ver. Agora vai dar certo, gente. Vamos lá. Compartilhar. Isso. Então, vamos lá. Estão vendo a minha tela? Senta, Benício. Então, nós vamos agora compreender como que nós saímos desse modo de sobrevivência, como que nós saímos do que nós vimos semana passada, que era o ciclo do trauma, para adentrar na nossa potência, né? Vamos lá. Então, aqui está o ciclo do trauma. Foi o que nós vimos semana passada, né? Então, o ciclo do trauma, nós compreendemos semana passada que ele é um ciclo vicioso, onde nós nos sentimos presos ali, né? Adentramos no mundo do trauma, vivemos no falso eu, vivemos no piloto automático, continuamos ali com vários desfechos traumáticos da vida. E aí eu trouxe essa imagem, que é uma imagem que eu achei que simboliza muito o ciclo do trauma, porque quantas vezes a gente já não se viu num labirinto, buscando várias coisas, estudando várias coisas, fazendo várias terapias, e parece que nada é efetivo, parece que nada nos tira daquele labirinto, né? Então, a aula que nós vamos fazer hoje é esse mapa, é esse olhar, né? Então, aqui nós estamos vendo esse labirinto, não de dentro dele, mas de fora. Então, quando a gente consegue ter essa visão de drone, a gente consegue encontrar a saída desse labirinto, né? Então, o objetivo da aula de hoje é isso, é a gente compreender como é que a gente sai desse ciclo do trauma, adentrando no nosso ciclo da vida potente, né? Nossa, achei que fosse eu. O que é o ciclo da vida potente? Ele é um ciclo virtuoso. O que é um ciclo virtuoso? É quando as coisas, uma vai impulsionando a outra para acontecer, cada vez elas se impulsionam e se melhoram mais e mais, e aquilo se torna um ciclo virtuoso, onde eu vou cada vez mais acessando coisas boas e melhorando e acessando coisas boas. Esse é o ciclo da vida potente. Que objetivo cumpre o ciclo da vida potente? E aí nós temos essa imagem aqui, né? De um homem integrado com a sua natureza, com os seus ciclos, com os seus ritmos. Então, o ciclo da vida potente, ele cumpre o objetivo de nos devolver para o nosso ciclo natural. Ele é um caminho que vai nos conduzir de volta para nós mesmos. Essa é a cura do trauma. É só assim que nós vamos poder viver uma vida sem trauma. E aí nós já conversamos sobre o termo uma vida sem trauma, né? Que não significa que o trauma não vai acontecer, mas significa que eu vou conseguir interagir com o trauma de forma que aquilo não fique fixado em mim. Eu vou conseguir ter respostas adequadas para viver tudo que se apresentar na minha vida. Então, esse é o ciclo da vida potente, e é através dele que nós vamos caminhar no nosso curso para compreender como sair, né, de tantos e tantos traumas que estão armazenados na nossa fisiologia, ok? Então, vamos lá para a nossa segunda tela.
Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai compreender aqui é o primeiro passo. Como é que a gente adentra no ciclo da vida potente? O primeiro passo é a gente adentrar nesse novo mundo. O que é esse novo mundo, né? Descartes, ele fez um grande desfavor para a humanidade, né? Ele trouxe aquela frase, eu penso, eu logo existo. Ele trouxe, e a gente vai falar mais disso no curso, né? A noção de que tudo é fragmentado, é separado. Então, ele separou a mente do corpo e elegeu o cérebro como mais importante do que o corpo, né? E esse pensamento, ele é muito difundido na nossa medicina ocidental, tanto que a gente vê que a gente tem um médico para cada pedacinho do corpo, né? Ultimamente, a gente já tem agora um movimento diferente dos médicos integralistas, que entendem que esse coração está interligado com todo esse sistema, com todo um sistema. Esse cérebro faz parte de um sistema. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro passo para a gente adentrar na vida potente é esse. É a gente aprender a fazer essa conexão mente e corpo. É a gente cada vez mais estar inteira, conectada, aprendendo a conversar com o meu corpo, aprendendo também a ser espaço para tudo que habita em mim, aprendendo a conversar com tudo que fala dentro de mim, aprendendo a suportar, essa palavra é muito importante, aprendendo a suportar tudo que se move em mim. Quer ver? Vamos fazer um pequeno exercício para ver como é que está a nossa capacidade de suportar. O que é que você faz quando você acorda com um pequeno desconforto? Tem gente que já está rindo, né? A risada, a gente se entrega com a risada, né? O que é que a gente faz quando a gente acorda com desconforto? Sabe aquele dia que você acorda e você fala assim, ai, vontade de chorar? O que que você faz? Você sente e você se permite chorar? Ou você fala assim, não, 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 chorar para quê? Tem um monte de gente morrendo na África. Não, eu vou acordar, eu vou trabalhar. Ai, não, eu vou passar uma maquiagem, eu vou limpar minha casa, eu vou cuidar dos outros, né? Que de mim não. Então, o quanto você consegue ser espaço para tudo que habita em você. E aqui nós estamos falando só de mim para mim, do interpessoal, né? Porque a gente vai chegar no curso até o momento no interpessoal e vai chegar um momento que no intrapessoal e vai chegar um momento que a gente vai para o interpessoal. Aí suportar no interpessoal piorou ainda mais. Você suporta ver alguém passando algum perrengue, alguém não se sentindo bem e deixar a pessoa resolver aquilo da forma dela, na dignidade dela? Você suporta? Ou você tem que ser a pessoa que vai lá salvar, que vai lá, não pela pessoa, mas por você não suportar aquela situação? Vocês percebem como esse é o nosso primeiro grande trabalho? Essa conexão com o corpo, esse ser espaço para tudo que se move em mim e para tudo que se move no outro também. Eu suportar, eu saber me sentar com as minhas emoções e sensações, eu saber escutar o meu corpo. Por quê? Porque tudo isso vai começar a restabelecer a minha sensação de segurança. O que é que nós vimos na aula número 1, basicamente? Trauma é quando o meu corpo perdeu toda a noção de segurança e ele está no estado de alarme. O trauma, ele acontece muito neurobiologicamente, porque o nosso cérebro, ele cumpre duas funções, e uma delas é preservar a nossa vida. Então, se o cérebro entende que nós estamos sob perigo, ele vai ficar num estado de alarme ad eterno. Ele não vai desligar aquele alarme. E para que eu desligue o meu alarme, ou melhor, desligue não.
para que eu sintonize o meu alarme, para que ele realmente só ligue diante do perigo, eu preciso restabelecer essa sensação de segurança. É isso que vai trazer de novo a homeostase e o equilíbrio do meu corpo. É isso que vai restabelecer a minha neurofisiologia. E aí é por isso, lembra da imagem da primeira página que nós vimos daquele labirinto? Mas, Letícia, eu já fui em tantos, já fiz tantos tipos de terapia, eu já tomei remédio, eu já fiz isso, e eu até entendo cognitivamente, mas parece que tem alguma coisa que eu não consigo. Enquanto esse é o fundamento de qualquer coisa que a gente vai fazer no desenvolvimento, de qualquer coisa que a gente vai mudar na nossa vida, porque se eu não tenho uma neurofisiologia em ordem, se eu não tenho um corpo e uma mente que trabalhem juntos, eu não consigo resultados reais. Talvez eu consiga resultados por um tempo, mas resultados reais e que se sustentem, eu não consigo. Peter Levine, que é um dos grandes nomes da psicotraumatologia, ele conduziu um estudo e o objeto do estudo era o seguinte: eles queriam saber por que é que alguns clientes ou pacientes de terapia tinham reais resultados num período muito curto e por que que outros ficavam ali anos e não tinham quase nenhum resultado. E eles tinham várias hipóteses ali, né? E a hipótese deles era, deve ser o terapeuta, deve ser o tipo de abordagem. E com o tempo, todas essas hipóteses foram vindo por terra. E eles viram que pouco importava a abordagem, que também o terapeuta não era tão relevante assim, mas eles foram percebendo que os clientes que realmente melhoravam e conseguiam atingir os seus objetivos eram os clientes que, de uma forma muito própria e intuitiva, eles traziam o corpo junto na terapia. Né? Eu vejo que aqui tem alguns terapeutas e a gente consegue identificar isso quando a gente pergunta para o cliente, e aí a gente provoca, né, essa fala, quando a gente diz o que é que você sente em determinada situação. A pessoa, quando ela é racional, ela diz assim, eu penso que... E ela traz um pensamento, uma racionalização, uma opinião. A pessoa, quando ela sente, o corpo dela já fala. Às vezes ela já vem com a mão, ela diz, eu não sei, me dá um sufoco, me dá, e a mão vai e o corpo vem junto. E ela não precisa nem falar nada porque o corpo fala. Então, nesse estudo científico, eles descobriram isso que quando a pessoa até instintivamente achou uma forma de conectar o corpo com a mente, ela consegue os resultados. Por quê? Porque ela consegue fazer essa escuta do corpo e liberar o que o corpo necessita. E aí, uma das coisas que a gente vai aprender no curso é a focalização. O que é a focalização? Nada mais é uma técnica onde eles foram vendo, ok, vamos ver como é que esses pacientes fazem isso intuitivamente, para a gente fazer, por exemplo, um manualzinho para as pessoas que esse acessar o corpo não é tão intuitivo assim, para que a gente tenha um passo a passo, para que a gente tenha uma cartilinha, para quem é um pouco mais racional. Então, no curso, a gente vai ter esse passo a passo de como é que eu acesso o meu corpo, como é que eu falo com tudo que se move dentro de mim, como é que eu vou criando cada vez mais lastro, mais espaço interno, para que eu possa abarcar tudo que está dentro de mim, sem ser. Eu gosto muito da fala que Jung traz, sem ser possuída pelos meus conteúdos internos, né? Então, o curso, gente, a gente vai mesclar muitas coisas. Eu vou trazer muitas coisas da psicologia analítica de Jung. A gente vai mesclar isso com o psicotrauma e com a sistêmica também, tá? É uma coxa de retalhos que eu fui costurando aqui. Então, vamos lá. Vamos olhar para a imagem, né? Uma imagem belíssima, né? Que traz essa conexão
do corpo, da mente, né? Com tudo integrado, tudo conectado, com o corpo ali, com toda a mobilidade que ele tem naturalmente, né? Por que que a gente tem tantas travas no corpo, né? Tem autores que chamam de couraças. Pensa, uma couraça é algo que prende, né? Por causa dessa desconexão com o corpo, né? Quando a mente se conecta com o corpo, esse corpo ele é mais livre, ele é mais solto, ele não tem tensões, esse corpo ele quer se movimentar, ele não fica tão congelado, ele não fica tão, entende? Então, essa é uma imagem belíssima para representar aqui o nosso ponto número 1 do ciclo da vida potente, que é mundo novo. Então, vamos lá. Gente, a gripe me pegou feio, estou melhorando aqui. Então, vamos lá agora para o nosso ponto 2, que é a nossa real identidade. Semana passada, na aula do ciclo do trauma, nós vimos sobre as falsas identidades que a gente acessa, né? Que na verdade são mecanismos de sobrevivência quando nós estamos no trauma. Então, a partir do momento que a gente acessa esse mundo novo e que a gente começa a fazer essa conexão com o corpo, a gente começa a acessar a nossa real identidade. Quem nós somos? Quem é você? Nós somos a nossa ancestralidade. Nós somos todos que vieram antes de nós. Nós somos também a nossa essência, né? Você é quem veio antes de você à sua maneira. E você é também a sua história, porque a sua história te modificou, né? Então, olha o que eu coloquei ali embaixo. Tudo isso sou eu e nada disso me define. Eu sou também o que eu ainda não sei sobre mim. Então, esse curso ele vai ser recheado de descobertas, né? A cada exercício, e a proposta do curso é essa. Os módulos são 10 módulos, eles vão ser liberados a cada 15 dias, porque ele é um curso barra treinamento, onde eu vou trazer a aula como tá aqui, né? Cada aula vai ter os slides, porque eu amo trazer as imagens para a gente pensar nelas. Vai ter o material de apoio, mas vai ter a hora do exercício, onde eu vou te falar, ok, nesse módulo, ó, o que que a gente aprendeu nesse módulo? E qual que é o exercício até chegar ao próximo módulo, né? Então, os módulos vão sendo soltos gradualmente, porque vai ter que ter esse tempo de assentamento, né? Por exemplo, para eu pensar quem que eu sou, o que eu trago na minha ancestralidade, o que que é meu, que é só meu, que de repente estava lá perdido, que eu já tinha esquecido há tanto tempo. Como é que a minha história me modificou, né? E aí essa imagem aqui que eu acho belíssima, né, de uma pessoa deitada, uma mulher deitada na terra, e o coração dela conectado com raízes, né, que estão ali na terra, e o coração dela conectado e tirando dali a energia, a vida, né? Então, eu acho linda essa ilustração e para mim ela traz muito isso de tudo que nos compõe, né? Da gente entender a complexidade que nós somos. E apesar disso, nada me define e de que ainda nós estamos mudando e amadurecendo a todo momento, né? Agora, o que é que nós ganhamos quando nós ganhamos essa conexão, essa integralidade, quando nós conseguimos acessar a nossa identidade, nós ganhamos o poder de escolha. Se lá no ciclo do trauma, nós estávamos lá no piloto automático, com respostas sendo só reativas, né? Aqui nós ganhamos um real poder de escolha. Por quê? Porque aqui eu começo a ter uma percepção da realidade. Eu começo a desenvolver também uma dupla orientação. O que que é isso? É eu estar conectada comigo e estar conectada com o outro ao mesmo tempo. Eu não preciso me abandonar mais para estar com o outro. Eu preciso tomar uma decisão que fique bom para mim e que fique bom para o outro também. Nós podemos achar um meio de caminho.
Ou quando preciso, eu posso me defender e dizer, não, isso não faz sentido para mim, ou não foi isso que nós combinamos. Então, a gente começa a ganhar essa dupla orientação. Aqui a gente vai falar sobre limites, sobre autonomia, sobre tomada de decisão. Por que que muitas vezes a gente tem dificuldades de tomar decisão? Porque eu não tenho uma percepção da realidade, eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde estou, para onde eu estou indo, então tudo tanto faz como tanto faz. Agora, se eu sei quem eu sou, se eu tenho uma percepção da realidade, se eu sou uma pessoa que eu estou na minha coluna, que eu tenho autonomia, quando algo para diante de mim, para mim é claro, é sim ou não. Faz sentido, gente? Chegamos até aqui? Chegamos juntas até aqui? Me contem. Deixa eu ver o chat aqui. Deixa eu ver onde é que está o chat. Ai, eu não consigo ver o chat quando eu estou compartilhando. Mas ok, façam um joinha para mim. Chegamos juntas até aqui. Ótimo. No fim, a gente abre para perguntas, tá? E aí, essa imagem aqui que eu achei muito interessante, né? A gente faz escolhas a todo momento, desde a hora que você acorda. É uma escolha, como é que você vai viver aquele dia, como é que você vai iniciar aquele dia, como é que você vai tratar os seus, o que é que você vai comer, como é que vai ser, enfim, a pegada da sua casa. Nós fazemos escolhas todos os dias e a todo momento, né? Depois, tire um tempinho para pensar quantas escolhas você precisou fazer hoje. Quando nós fazemos escolhas que têm a ver com a sua real identidade, com a sua caminhada, com o que você deseja na tua vida, comece a compreender o quanto esse poder de escolha é acessar a sua potência. Então, esses três caminhos aqui que a gente já adentrou na vida potente, que é conseguir adentrar nesse novo mundo, que é ser uma pessoa inteira, integral, acessar a tua real identidade e desligar o piloto automático e tomar o volante da tua vida, é o que vai te fazer acessar as tuas potências. Letícia, quais são as minhas potências? Nós vamos trabalhar aqui no curso, deixa eu puxar vocês aqui de novo. 7 potências da vida. Então, no curso, cada potência dessa vai ser um módulo inteiro, tá? O que que a gente vai trabalhar? O que que eu preciso? Então, nesse curso, a gente não vai somente sair do trauma. Eu vou dar recursos para que vocês não entrem de novo no trauma, né? Porque a gente pode aprender a liberar os traumas, a conversar com tudo que se move em nós. Agora, se eu não tiver recursos para não entrar em traumas de novo, se eu não souber cuidar de mim, se eu não souber me relacionar, ele, na minha mente, seria um curso pela metade. Então, depois que a gente adentra esse novo mundo, eu já sei me conectar comigo, eu sei quem eu sou, eu tenho poder de escolha, eu preciso desenvolver essas minhas 7 potências. Número 1, a potência fisiológica. A gente vai aprender, por meio de muitos exercícios, como é que eu me regulo, como é que eu regulo a minha fisiologia. O módulo 1 inteiro é sobre fisiologia, gente, ele é um módulo assim, é um assunto que eu acho fascinante. Vamos ver se a gente vai dividir isso, né? A gente vai enfim, a gente precisa se conhecer para que a gente saiba se cuidar. Então, então, no módulo número 1, a gente vai compreender a nossa fisiologia, não é nada muito teórico, gente, é com bastante imagem, é bem interessante, tá? E no módulo potência fisiológica, a gente vai aprender como que a gente se regula. Como é que eu tiro de estados de estresse, de depressão, de desânimo, Como é que eu faço para me retirar disso? No módulo Potências Emocionais, a gente vai aprender a nomear tudo que se move em nós. A gente vai aprender a,
a conversar com o nosso corpo. Por que que meu corpo está trazendo aquela emoção, aquela dor, né? Como é que eu lido com isso? O que é que eu faço com isso? Como é que eu consigo ter espaço para abarcar tudo isso? Na potência comportamental, a gente vai aprender ainda mais a entrar na realidade e a olhar para a gente como um observador. Como eu falei para vocês, o nosso cérebro, ele só quer duas coisas. Ele quer nos preservar do perigo e ele busca prazer imediato. É assim que o nosso cérebro funciona. Essas duas coisas que o nosso cérebro faz. O que a gente precisa ganhar é como se fosse um olhar de observador de fora, para que a gente consiga ter uma noção real do que está acontecendo. Porque senão a gente vai ser sempre movido para correr do leão e viver pelo prazer imediato. Não é assim que crianças com pouca consciência vivem? Então a gente vai ter que aumentar a nossa consciência para ter esse olhar de fora para dizer, pera lá, o que é que meus comportamentos dizem sobre mim? Será que eu estou somente nessas duas funções primitivas do meu cérebro? Então a gente vai olhar para os nossos comportamentos, se eles estão coerentes com quem eu sou, com o que eu quero, com a minha faixa etária, compreende? Com o que eu digo, que eu acredito, com o que eu professo, que é a minha crença, que é, enfim, a minha potência cognitiva. O que que é a potência cognitiva? Aqui a gente vai falar sobre memória, sobre aprendizado, sobre por quê? Porque quando nós estamos em trauma, o que é muito prejudicado a nossa memória, a nossa capacidade de aprendizado, porque um corpo em trauma, ele não retém memória. Lembra, o corpo em trauma, ele está fugindo do perigo. É hora de aprender quando você está fugindo do perigo? É hora de gravar memória? Não, o teu corpo, ele está fugindo do perigo. Imagina que você está numa selva, você está correndo de um leão, uma onça, sei lá, você consegue fugir dela, e aí você chega e me conta isso e digo, nossa, você estava na selva. E aí, tinha orquídeas lá? Você vai falar, Letícia, você tá doida? Eu não vi nada. Eu só sei que eu não morri. Não é assim? Por quê? Porque, como a gente já viu na aula um, gente, vai sair do ar, assistam. Quando o corpo está no modo perigo, ele liga o cérebro instintivo, ele liga o cérebro mais primitivo. E aí você não aprende, você não retém memória. E as nossas funções fisiológicas ficam muito prejudicadas. Ok? A potência cognitiva, né? Em traumas, não tem como o cognitivo funcionar. Então, nesse módulo, a gente vai aprender como restabelecer isso também, ok? Potência relacional. O que que a gente vai aprender aqui? Algo muito importante. Que nos relacionamentos, ou nós nos corregulamos, ou nos desregulamos. Isso daqui para quem tem filhos, para quem tem empresa, enfim, para quem a gente, né? Somos mamíferos, bichos de bando. Então, na potência relacional ali, a gente vai aprender sobre a teoria do apego, a gente vai aprender sobre como sair de relacionamentos, enfim, relacionamentos não saudáveis, relacionamentos, chame como quiserem, simbióticos, traumáticos, enfim, tem tantos nomes, né? Mas relacionamentos disfuncionais. Não tem como falar de potência sem falar de potência sistêmica. Quem sou eu na minha comunidade? Que lugar que eu cheguei? Que função que eu exerço? Eu estou no meu lugar, eu estou desempenhando a minha função e, finalmente, a potência existencial. Que é quando a gente cumpre todas essas potências, a gente chega num lugar e a gente fala, e agora? Como é que é a minha espiritualidade? Como é que é a minha relação
Para mim, uma pessoa que acredita em Deus, como é que é a minha relação com Deus? Como é que é o meu relacionamento com Ele? Ah, para mim, qual é o meu propósito de vida? Como é que eu estou diante de Deus? Como é que eu estou diante do meu propósito de vida? Enfim, se no ciclo do trauma a gente disse que uma pessoa, uma vida em trauma, uma vida sem alma, no ciclo da vida potente, quando a gente conecta todas essas potências, a gente vive uma vida com alma. O que é uma vida com alma? É uma vida onde você está lá, onde você faz parte dela, né? Então, o que é que mais que a gente quais são mais benefícios, né, da gente conseguir acessar esse ciclo da vida potente? A gente conseguir ter regulação emocional, a gente não ser mais tomada pelas nossas questões emocionais, a gente desenvolver mais autonomia, mais autoestima, mais direção, mais potência, tudo isso no intrapessoal, eu na minha vida, né? Mas a grande questão é que, de novo, somos mamíferos, seres de bando. Então, um dos nossos grandes objetivos é chegar nesse esqueminha aqui, ó, que é através da gente ir aprendendo todas essas potências e aprendendo a se mover, a conversar com tudo que se move em mim, eu vou crescendo, eu vou desenvolvendo mais resiliência, mais força interna, eu vou tendo mais poder de decisão. Com isso, eu vou desenvolvendo mais as minhas potências, o que vai me ajudar a transbordar isso no mundo. E aí eu vou aumentar a minha capacidade de conexão social, eu vou refinar cada vez a minha identidade, e isso daqui também se torna um ciclo, que não fica só dentro de mim encapsulado, eu consigo colocar isso no bando. Ele vira interpessoal. E o que que eu tenho aqui? Crescimento, decisão, resiliência, identidade, dupla orientação. Eu não vivo pensando só em mim, ou me abandonando e pensando só no outro. Nós dois somos importantes. Eu estou com o outro sem me abandonar. Corregulação, conexão social, vínculo real. Então, é uma jornada completa. Vocês perceberam, né? É uma jornada onde nós queremos não só sair do trauma, não só aprender a lidar com tudo que está lá dentro de nós, mas nós queremos também saber viver de um modo, porque a vida vai continuar acontecendo, isso é fato. As coisas vão continuar acontecendo, né? Mas aí eu ter recursos internos para eu interagir, para eu ter respostas diferentes, para que não fique resíduos dentro de mim. Mais que isso, é eu desenvolver as minhas potências como pessoa, para que eu seja uma pessoa madura, que tenha resiliência, que tenha poder de decisão, que seja autônoma, que seja autorresponsável, para que eu possa fazer a minha parte no bando também. Então, vocês percebem que esse curso, ele tem uma jornada bastante completa, onde a gente não vai falar só de trauma aqui. A gente vai falar de trauma e de prevenção de trauma. Então, não é só eu lidar com os traumas que eu tenho, é eu prevenir traumas futuros. Não só os que eu posso viver, mas também os que eu posso causar nos outros com as minhas ações, né? Chegamos até aqui juntas? Me contem. Temos algumas perguntas. Como é que esse conteúdo chegou aí para vocês? Muitas emoções, né? Depois de uma quase morte ao vivo, a professora quase traumatiza os alunos, né? Oi, a Márcia disse sim. Que bom, gente. Gente, esse é um conteúdo
que eu acho fascinante. Ele é um conteúdo que ele mudou muito a minha vida e a vida da minha família. Quando eu tive a minha filha caçula, Olivia agora acabou de completar 2 anos, a gente teve uma situação muito traumática no parto, né? E quando eu cheguei em casa, eu não sabia o que fazer. Tudo em mim tinha mudado, eu não conseguia controlar os meus sentimentos. Eu estava ali num quadro que eu não conseguia identificar o que eu era, o que estava acontecendo comigo, e eu vi que toda a bagagem que eu tinha estudado até ali era totalmente ineficiente naquele momento. E aí, e eu sou muito orientada para a solução, e como eu estava ali também num estado de luta e fuga, né? Eu falei, o que que eu vou fazer? A Olivia, com 2 meses, eu fui fazer uma pós-graduação. Naquele estado e fazendo uma pós-graduação. Mas que bom, eu estava lutando, e a primeira coisa que eu digo é que bom que o nosso corpo nos protege, né? Somos sobreviventes, que bom, chegamos até aqui. E esse conteúdo foi uma coisa assim que revolucionou a minha vida, né? Claro que depois disso eu soube aonde. Aí eu consegui dar nome, consegui entender o que eu tinha e soube buscar ajuda nos lugares certos, né? Mas esse hoje eu penso que é um conteúdo que ele deveria ser dado nas escolas, porque nós seríamos pessoas muito diferentes, muito menos traumatizadas, muito menos, enfim, é um conteúdo que ele faz muita diferença, sabe? É, A Michelle disse tudo bem novo, estou curiosa. Bom, a gente fica curiosa, né, Mi? A Beatriz e a Bianca, precisamos muito desse curso, vejo que é muito necessário, avaliando o que tem acontecido em mim ultimamente. A Vera disse, vão ser tratados vários traumas de uma vez ou um por vez? Vai ser tratado como um todo? Sim, ótima pergunta da Vera. O curso, até pelo valor dele, ele é um curso com um valor muito acessível, tá? Ele Ele não é um curso onde eu vou conduzir a turma e a gente vai fazer é, a liberação de trauma. Por quê? Porque o trauma, se são casos específicos, tem que vir para o atendimento individual. Então, Letícia, então para que serve o curso? Porque o que que acontece? Muitas vezes a pessoa vem traumatizada para terapia, mas ela não sabe fazer conexão com o corpo. Então, a gente leva várias sessões só para eu conseguir acessar ela, para ela me permitir, porque ela está traumatizada, ela está ali fechada, entendeu? Para a gente conseguir acessar aqui. Então, o grande objetivo do curso eu vou te ajudar a você ser terapeuta de si até onde você caminhar sozinho. Claro que se for um buraco muito fundo, a gente precisa de uma ajuda de alguém que entre lá e fale, vem cá, eu te dou uma mão, né? Mas aí você concorda que a gente já vai para terapia de um lugar muito diferente? A gente já vai para terapia de um lugar que a gente, enfim, a gente já vai com uma outra cabeça, a gente já, porque muitas coisas a gente consegue solucionar sozinho. A gente consegue, por exemplo, no momento atual, ver como é que tá. Pera lá, como é que tá o meu estado agora? Nossa, eu entrei aqui em congelamento. Por que eu entrei em congelamento? O que acontece? O que faz meu corpo entrar em congelamento? O que eu faço quando eu sinto que eu estou em congelamento? Então, essa observação que a gente vai desenvolvendo e essa conversa com o corpo, ela é muito importante. Até para eu chegar no setting terapêutico preparado. Porque uma sessão da gente liberar trauma, ela é uma sessão intensa, onde a pessoa ela precisa estar muito aberta para a gente entrar em contato com tudo aquilo. Aí, é claro, aí depende muito da sua necessidade, né? Ah, não, Letícia, mas eu acho que ficar lá 10 módulos estudando é muita coisa, eu prefiro fazer a mentoria ampliar e você me conduz e a gente vai junto.
tudo bem, é uma opção também, né? Só que o curso é menos de 1/3 do que o valor da mentoria, que é um atendimento individual, né? E ali o curso também, enfim, são propostas diferentes, né? Mas o curso ele vai ter vários exercícios para você ir trazendo. Então, assim, respondendo a pergunta da Vera, você vai falar de vários traumas? Então, quando que eu falo de traumas? Quando eu vou dando exemplos. Então, eu vou lembrando dos casos que eu atendo e eu vou contando, olha, imagina que uma mulher que na infância passou por isso, e aí no casamento, e aí às vezes fala, olha, sabe que parece a minha história? Olha, sabe? Então eu vou variando os exemplos, porque a gente vai se vendo nas histórias, e aquilo é terapêutico para mim, né? É claro que os cursos são excelentes. Nós somos, até um dos combinados que eu faço com vocês no módulo Boas-Vindas somos mamíferos e a gente sabe lamber a ferida, né? Mas nenhum de nós pensa quando a gente, de repente, precisa fazer uma cirurgia, você fala, não, 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 não precisa, não, deixa que eu faça aqui em casa mesmo. A gente não pensa isso, né? Se alguém falasse isso, a gente fala, gente, é louco? Não, não, não pode, né? Então, é claro, o curso, eu caminho até um momento, não, aqui é lamber ferida, eu sei lamber minha ferida, eu sou mamífero. Ah, não, mas aqui é uma cirurgia. Então, aqui eu já preciso de uma ajuda. Não tem? Então, esse é um dos combinados que eu faço com vocês no curso, né? Da gente entender que a proposta do curso, ele é um curso barra treinamento, tá? Ah, daí a pergunta da Vera, quando a mente desliga? Olha, geralmente quando a mente desliga pode ser várias coisas, pode ser uma dissociação. Ultimamente a gente tem tido muitos casos de burnout. O que é o burnout? É assim, como a pessoa está desconectada do corpo, ela está o tempo inteiro passando os limites dela, o tempo inteiro passando os limites dela, e ela não sente que ela está num desgaste físico, emocional, mental, fisiológico. E aí o burnout, ele imagina, o sistema elétrico de uma casa. Quando sente que vai queimar, a chave desliga, não é? O burnout é isso. Desliga para não dar curto no cérebro. Então, o burnout é um desliga. Então, pode ser um burnout, como pode ser também uma dissociação. Entende? Então, a gente ir percebendo, pera lá, eu tô muito cansada. Será que como que é meu padrão de sono? Eu preciso estar esgotada para dormir? Ou eu faço uma higiene de sono? Ou eu permito, né, toda enfim, aquele ciclo de sono? Não, eu tenho que estar esgotada para dormir. E ainda eu durmo pensando, ainda sonho com as coisas que eu tenho que fazer no outro dia, não desligo nunca. Entende? Ou será que eu dissocio? Ah, eu tô ali conversando com uma pessoa que a conversa mais chata do mundo e eu tô lá com outra coisa, eu não tô ouvindo, aí eu tô dissociando. Então, essas coisas que a gente vai aprender a se auto-observar, entende? Uhum. Então, aí a Beatriz fez uma pergunta aqui. Então, assim, outra coisa que eu explico no curso é o seguinte, sobre as interações, né? No curso, a gente vai fazer perguntas, que são perguntas amplas, né? Porque temas que são muito, olha, na minha vida, quando eu tinha 3 anos, ou comigo hoje, acontece isso, 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 o que que é? Isso é um tema pessoal. Isso é uma coisa para ser tratada num atendimento. A gente não pode tratar um tema pessoal num curso. Mas isso no módulo Boas-Vindas, eu explico tudo como funciona, tá? Qual que é o objetivo do curso, como é que vai ser a nossa interação, até onde a gente vai no curso, ok? A Renata falou, transtorno de ansiedade generalizado. Pode ser trauma? Aham, sim. O transtorno de ansiedade generalizado, ele é o corpo no ciclo do trauma. O TAG é o corpo no ciclo do trauma. O que que é? É o corpo lá só com... E aí, vocês vão entender no curso a fisiologia disso. Vocês vão entender do sistema nervoso e vocês vão entender que o TAG, ele nada mais é do que o simpático ligado lá o tempo inteiro. Aí, o que que acontece? Aí o teu corpo fica secretando cortisol o tempo inteiro. Aí você não dorme, aí, entendeu? Aí você fica cada vez mais ansioso.
Entende? Daí faz uma bagunça na tua fisiologia e que fica naquele ciclo vicioso que tudo só piora. Por isso que a gente tem que entender como sair do ciclo vicioso e entrar no ciclo virtuoso, entende? Mas daí no módulo número 1 eu explico tudo isso. Olha, gente, quando o corpo está ativado assim, a gente vai ter esses sintomas. Quando a gente está eu explico os 3 tipos de ativação, o que que cada um faz, que sintomas cada tipo de ativação tem. Entende? Então a gente vai olhar para o nosso corpo e dizer, pera lá, o que está acontecendo comigo? E a gente vai saber fazer essa leitura, entende? E aí de saber. Porque assim, a gente nunca vai conseguir eliminar a ansiedade. Mas quando a gente sabe fazer a leitura do nosso corpo, por exemplo, ó, vou dar um exemplo de uma leitura do meu corpo. Contei para vocês que quando a Olivia nasceu, eu tive um trauma perinatal. Ok. Passado uns 6 meses, eu tive uma alergia. Gente, mas não tinha uma parte do meu corpo que não saiu, ai, não sei, umas bolas, negócio, até na sola do pé. Fui fazer atendimento no mesmo hospital. Ok, me colocaram lá para dentro. E aí ele me colocou numa poltrona que estava virada para a janela. E aí, ok, tinha ali um ar entrando. Eu falei, meu marido pode entrar? Não, seu marido não pode entrar. E eu vi que meu coração já estava acelerado. Por quê? Porque eu ainda estava com TEP, com um transtorno de estresse pós-traumático, né? Ali na cadeira. Aí o médico falou: ó, você não pode ficar aqui, porque eu tenho que ficar te vendo e você tem que vir nessa sala. Quando eu entrei na outra sala, era uma janela com persiana fechada e tinha uma cama. Ele queria que eu deitasse na cama. A hora que eu olhei a cama, eu falei: não posso deitar nessa cama. Eu vou ter uma crise de pânico se eu deitar nessa cama. Porque o meu coração já está acelerado, eu já estou suando, a minha pressão está baixa, eu estou aqui numa crise de ansiedade, eu não posso deitar nessa cama. Daí ele falou: e por que você está sozinha? Enfermeira, chama o marido dela. Entende? Então, quando a gente consegue identificar, não é que não vai acontecer, é natural. Eu estava ali, eu sabia que eu estava com transtorno de estresse pós-traumático. Voltando para um lugar onde eu sofri o trauma, é natural que o meu corpo detecte aquilo e diga: opa, perigo, aqui é perigo, é meu corpo me avisando. Não é o meu corpo me sabotando, é ele me avisando. Mas quando eu falo para o meu corpo: não, tá tudo bem, ó, a gente está aqui sentado, a gente não está deitado, olha a brisa, olha, né? Não, eu não posso deitar aí porque eu não estou bem. Não, então vem uma ali. Vocês entendem? Então a gente vai saber reconhecer esses estados e saber o que fazer diante desses estados, para não ser tomada de enxurrada e levada, entendeu? Pela ansiedade, pela. O que é que eu preciso para saber, ok, existe uma parte minha que tem ansiedade. E como é que eu me relaciono com essa parte? Por que que essa parte dentro de mim tem tanta ansiedade? Entende? É por esse caminho que a gente vai caminhar, ok? Na sexta-feira, já temos uma outra aula, aonde eu vou explicar um pouquinho mais sobre o curso e vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Aí na sexta-feira a gente já vai abrir o carrinho, a gente já vai falar do preço, a gente já vai, enfim. Enquanto isso, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem ir perguntando. Eu vou abrir caixinha todos os dias, a hora que fechar a caixinha eu já abro até sexta. Pode perguntar no WhatsApp, enfim, por onde vocês encontrarem, a gente pode perguntar, que eu e a Adri estamos aí para atendê-los, ok? Aí ele te perguntou: a síndrome do pânico é igual à ansiedade? O que que é a ansiedade? A ansiedade, todos nós temos algum tipo de ansiedade. E a ansiedade em si, ela não é ruim, né? Então, por exemplo, se você tem um trabalho e você fala: ah, eu não quero perder o prazo, eu quero entregar no prazo. Esse é o tipo de ansiedade que te move para fazer aquilo. Porque você já viu uma pessoa que não tem ansiedade nenhuma? Também nada acontece na vida dela, né? Então a Márcia riu, deve ter alguém na casa da Márcia desse jeito, né? Na minha também tem, Márcia. Então, a ansiedade, ela é uma coisa natural.
Quando é que a ansiedade começa a virar um transtorno? Quando ela vai alterando a vida da pessoa. Então, por exemplo, eu tenho que entregar um trabalho e a minha mão já começa a suar frio. A minha mente parece que ela já toma vida própria e ela começa, não, você não vai conseguir, todo mundo vai conseguir, você não. Você já começa com um pensamento ruminante. Aí, de repente, vem a síndrome do pânico, que de repente eu acho que eu vou morrer, e o meu coração, e aquilo começa a tomar uma proporção muito avolumada, né? Então, quando a gente chama a TAG, é transtorno de ansiedade generalizado. Já virou um transtorno, né? A ansiedade, ela está muito presente. Então, a gente vai ter, é como se fossem níveis ali de ansiedade. E aí, isso é quanto mais o meu sistema está desregulado. Significa que eu estou ficando por muito tempo com o meu simpático ativado. Eu não estou sabendo equilibrar para olhar para mim e dizer, nossa, meu Deus, tem uma parte dentro de mim que está tão ansiosa. Meu Deus, o que está acontecendo? Deixa eu entender. De onde que vem essa ansiedade? O que é que eu tenho que fazer? O que é que está acontecendo? É o que eu falei para vocês, aquele olhar de fora, de falar, não, pera lá, vamos respirar. O que é que está acontecendo? Entende? Então, a gente sair do ciclo do trauma é a gente tomar, como eu falei, o volante do nosso carro de novo, né? Ok, queridas. Maravilha, então. Então, até sexta-feira já tá aí, né? Eu vou desistir do YouTube por hora, né? Eu e ele não fomos felizes. Então, sexta-feira nos encontramos aqui no Zoom de novo, tá bom? Obrigada pela paciência. Por ficarem comigo aqui na minha quase morte. Também aconteceu de tudo hoje, né, gente? A minha quase morte foi para fechar o dia, porque hoje no meu dia aconteceu de tudo. Mas ok, chegamos no fim do dia, deu tudo certo. Maravilha, gente. Beijo. Ótima semana para nós e até sexta.